Olá pessoal, seja bem-vindo! Este é mais um vídeo do canal GeoMauri e hoje nós iremos falar sobre um assunto chamado Guerra Fria. O período de confronto entre Estados Unidos e União Soviética foi conhecido como Guerra Fria. Esse nome foi adotado porque os conflitos entre as superpotências ocorriam de forma indireta. Ambas forneciam armas, dinheiro e apoio político aos seus aliados, que disputavam entre si em guerras locais, fora dos territórios soviéticos ou estadunidenses. Durante a Guerra Fria, a propaganda era amplamente usada pelas superpotências para defender a superioridade de seus respectivos sistemas. A ordem bipolar. A busca pela ampliação do sistema ideológico e pela manutenção e crescimento das áreas de influência levou o mundo a conhecer uma ordem política e econômica específica. Essa ordem ficou conhecida como bipolar. Foi caracterizada pela disputa entre o bloco socialista e o bloco capitalista, corrida armamentista e corrida espacial. Essas duas superpotências investiram progressivamente em arsenais militares. Isso inclui as armas nucleares como forma de intimidação ao oponente. E essa crescente militarização das duas superpotências foi chamada de corrida armamentista. A consequência foi a ameaça da eclosão de outra guerra mundial, a Terceira Guerra, com a utilização de armas nucleares com grande potencial de destruição, o que seria catastrófico para a humanidade. Também havia, pela supremacia, uma competição na exploração do espaço sideral, que ficou conhecida como corrida espacial. Essa disputa era considerada muito importante para defender o território e simbolizava a busca por superioridade tecnológica e ideológica. A corrida espacial, que chegou a levar o ser humano à Lua, foi marcada pelos investimentos milionários em pesquisa e foi de grande importância no desenvolvimento de novas tecnologias e na promoção de grandes avanços científicos. Durante a Guerra Fria, era comum regionalizar, considerando o sistema econômico que os países adotavam e o nível de desenvolvimento deles. Essa regionalização não é utilizada hoje. No entanto, quando se estuda esse tema, é preciso considerá-la. Primeiro mundo, formado por países capitalistas desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e etc. Na época, Alemanha Ocidental. Segundo mundo, formado pelos estados socialistas como a China, União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia, Cuba e etc. Terceiro mundo, formado por um conjunto heterogêneo de países subdesenvolvidos, atrasados, como Brasil, África do Sul, Egito, Índia e etc. O terceiro mundo era também capitalista. Tá? Então veja, o mundo capitalista ele estava dividido em dois áreas de influência. As fronteiras entre os blocos capitalista e socialista na Europa correspondiam, em linhas gerais, às posições atingidas pelos exércitos anglo-americano e soviético em duas ofensivas finais contra o nazismo em 1945. A União Soviética exercia influência sobre o leste europeu, que hoje é a Europa Oriental, região cujos países se tornaram socialistas. As principais áreas de influência dos Estados Unidos eram a Europa Ocidental e o Japão, que se rendeu após o ataque estadunidense com o lançamento de duas bombas atômicas que arrasaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Por meio do Plano Marshall, os Estados Unidos investiram centenas de milhões de dólares na reconstrução das economias europeias devastadas pela guerra. No Japão, os Estados Unidos também fizeram grandes investimentos para impedir a difusão do socialismo. A fronteira ideológica que separava a Europa capitalista
do socialista ficou conhecida como Cortina de Ferro. Chama a atenção que, durante essa divisão do continente europeu, 2 países socialistas estiveram fora da órbita de influência soviética, além da Cortina de Ferro. Na Iugoslávia, sob a liderança do comunista Josip Broz, conhecido como Tito, o Estado socialista trilhou o caminho próprio, livre da tutela de Moscou. Já na Albânia, o regime se encontrava aliado à China popular, que disputava com a União Soviética a hegemonia do cenário socialista mundial. As Alemanhas. Durante a Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas avançaram até o centro da Alemanha, libertando da ocupação nazista todos os países que depois integrariam o bloco socialista. Após ser derrotada na guerra, a Alemanha foi dividida, primeiramente, em 4 zonas de ocupação, controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Posteriormente, em 2, República Federal Alemã, a RFA, ou República Ocidental, sob a influência estadunidense, e República Democrática Alemã, a RDA, ou Alemanha Oriental, socialista, incorporada à esfera de influência soviética. Nesse contexto, a capital alemã, localizada na RDA, República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, havia sido tomada pelos soviéticos, ao mesmo tempo que parte da cidade era mantida sob o domínio dos aliados, Estados Unidos, Reino Unido e França. Sem que se chegasse a um acordo sob o controle da cidade, ela foi dividida em 2 partes, uma pertencente à Alemanha Oriental e a outra pertencente à Alemanha Ocidental. E dando sequência ao nosso vídeo, destacamos agora o Muro de Berlim. Com a adoção do Plano Marshall, as economias dos países do bloco capitalista cresceram rapidamente. O bloco socialista, contudo, não acompanhou o mesmo ritmo de crescimento econômico. Muitos trabalhadores da Europa Oriental, atraídos pelas possibilidades de trabalho e nível econômico mais elevado nos países capitalistas, passaram a migrar por Berlim para a Europa Ocidental. Em 1961, o governo da Alemanha Oriental iniciou a construção do muro na fronteira entre as partes oriental e ocidental da cidade de Berlim, para evitar o êxodo. O Muro de Berlim passou assim a simbolizar a Guerra Fria e a bipolarização do mundo resultante da disputa entre as 2 superpotências. Essas são algumas das características importantes desse período. Espero ter colaborado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Encerramos por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!